E aí eu convidei para conversar com a gente, com esse meu lado, assim, de estar sempre mais perto de uma realidade possível das pessoas. Eu convidei 2 especialistas na área de desenvolvimento humano, né? A Carmen Hornick e o Guto Zanata. Eles trabalham isso muito bem. São pessoas que trabalham com pessoas há décadas, tá? Desculpa, amiga. Sem problema. Né? Há uns meses. Ela quis dizer há dias. São pessoas acostumadas a liderar muitas pessoas e toda vez que a gente se coloca a liderar muitas pessoas, a gente acaba trabalhando essa parte das pessoas no quesito comportamento e no quesito ser humano, né? Ser humano especificadamente. E aí eu fiz um convite a eles para vir conversar com a gente sobre esse lado da economia do comportamento, esse lado da economia psicológica, que nos últimos mais ou menos 10 anos ganhou vários prêmios Nobel, inclusive psicólogos ganharam prêmios Nobel de economia por trabalhar essa questão do comportamento humano. Então eu deixo com vocês aí conversar com a gente essa pauta desse comportamento, dessa história da escassez ou da abundância. A gente vive esse duelo mesmo? A gente não vive esse duelo? Né? Como que as pessoas... a gente fala em economia, muita disposição a pagar. Como que as pessoas geram essa disposição a pagar e essa disposição a poupar no dia a dia delas? Fiquem à vontade. Carmen, Guto, a partir de agora o microfone está com vocês. Obrigada, né, Edjeide, por participar aqui conosco. Quando a gente fala desse tema aí que a Edjeide propôs, o que é que a gente pode começar abordando aqui com a nossa audiência? Muito obrigada. Primeiro, bom dia, né, a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigada, Edjeide, pelo convite, a Camila. E é um tema bastante interessante, porque, como a Edjeide comentou, a gente trabalha já há alguns anos, sempre focado no comportamento. Nós também saímos da área técnica. E nós observamos que muitas pessoas, por exemplo, trabalham e são contratadas pelo seu perfil técnico, e no final elas acabam perdendo o seu local de trabalho, perdendo o emprego por questões comportamentais. E aí a gente chega, claro, na economia, porque as redes sociais hoje elas são uma enxurrada de, né, você pode ser milionário, e você tem que ter isso, e você tem que ter aquilo. Ou seja, na rede social todo mundo é feliz e bem-sucedido. E isso é uma coisa que está abalando o comportamento humano, né? A estrutura do ser humano. Então é algo muito importante para a gente conversar. Eu achei o tema super relevante e acho que a gente vai trazer alguns insights bem bacanas para quem estiver ouvindo a gente aqui, acompanhando a gente. Ótimo. Ai, Deus, eu já estou curiosa aqui para trazer alguns questionamentos. Imagino que Pedro Panoc tem ali suas dúvidas também, a nossa audiência. Mas, Guto, fica à vontade para trazer também aí as suas primeiras contribuições. É um universo muito louco esse que a gente está falando, né? A palavra universo reflete bem, é muito grande e tem muitas nuances. Então, bom dia, Camila, bom dia, Edjeide, bom dia a todos os ouvintes. E eu vou começar assim, eu sei que eu sou o entrevistado, mas eu vou começar fazendo uma pergunta, então. Legal. Né, para o ouvinte, para a Edjeide, para a Camila. A gente estuda bastante, a gente aprende a fazer conta, né? A gente, cada vez mais a gente escuta para a gente analisar as coisas, né? A pergunta é, nós somos seres mais racionais ou somos seres mais emocionais? O que vocês acham? 101% emocional, eu sou. A teoria econômica... A teoria econômica, até uns 30 anos atrás, a gente discutia muito que nós éramos seres racionais, por incrível que pareça. E eu digo por incrível que pareça, porque de lá para cá, todos os estudos econômicos vieram falando que nós somos irracionais e nós somos diretamente vinculados a emoções. E essas emoções, às vezes, chegam até o estômago, porque vai fazer compra com estômago vazio, para você ver o tamanho que vai sair sua conta do supermercado. Perfeito. Né? É bem isso, sim. A gente é muito emocional. E o marketing, quem tem que vender, já entendeu isso e precisa vender. A economia é feita de venda. E ontem mesmo eu participei de um pequeno curso online tentando ensinar como vender 1 milhão, né, em produtos digitais, não sei o quê. A forma é muito simples assim, né? Mas ela acabou assim, né? O curso acabou com aquela frase que a gente escuta muito, né? Falou, então para você que está aqui, somente para você, se você clicar agora, você vai ter uma promoção exclusiva para você. Quer dizer, o que ela passou para mim? Ela passou um gatilho emocional
Da escassez. urgência e de escassez, quer dizer, vai acabar e vai acabar agora. Então, ou você faz isso agora ou você perdeu. Como nós somos seres humanos, a gente não quer perder nunca, a gente quer continuar ganhando. Então, a tendência de eu clicar e comprar sem analisar, ou seja, comprar pela minha emoção, ela é muito grande. Então, a resposta foi correta, Camila. Nós somos 101% emocionais. Ai, Jesus. E aí, desculpa bagunçar um pouco aqui a pauta, de jeito, mas é que eu sou curiosa desse assunto aqui, ô Pedro Panoc. Eu queria que vocês falassem um pouco, porque a gente estava até brincando antes de entrar no ar, né? Ah, eu trabalho, eu mereço, vou comprar. Ah, hoje eu tô cansada, trabalhei demais, eu mereço, vou comprar. Ah, hoje eu tô com preguiça, vou comprar também. Hoje eu tô feliz, vou comprar. Hoje eu tô triste, vou comprar. Parece que a emoção, ela move muito, né? Eu somei 10 dias no mês essa emoção. ela move muito, né? Os nossos desejos, essa história de eu trabalho, eu mereço. Onde que a gente vai parar quando a gente fala disso? Carmen, Guto, o brasileiro é muito assim, ou é um comportamento que se repete também no entorno do mundo? Aí, o que vocês podem compartilhar conosco, né? Até aproveitando essa experiência de alguns dias de vocês. Na verdade, é assim, desde que o Kahneman, né, que inaugurou, foi um prêmio Nobel de economia, porque ele saiu, né, ele observou que realmente a gente não compra por questões racionais, só pesando prós e contras, mas a gente vai na emoção. O que você está falando, Camila, é da nossa gratificação, né? Eu mereço, eu posso. E existem várias situações envolvidas nessa gratificação, né? Existe a emoção de eu trabalhei muito, aí eu lembro todas as questões emocionais que eu passei para conseguir isso e falo, não, eu mereço, eu vou lá e compro. E aí, nessa gratificação instantânea, eu esqueço a parte econômica, né? Eu nunca fui chegada à questão de contabilidade, matemática, essas coisas, e às vezes eu achava que isso era separado. Mas a gente precisa perceber o quanto que a nossa emoção vai pesar lá na matemática no final do mês. Né? Quantas parcelinhas que eu faço, como que vai ser. Então, quando você perceber essa coisa de eu preciso me gratificar de alguma maneira, aí é o convite de você olhar para dentro de você. Como é que estão as suas emoções e por que você está sentindo essa necessidade dessa gratificação instantânea? O que no seu emocional precisa ser visto e trabalhado? E a partir daí você vai adquirindo consciência. E ao adquirir consciência sobre as suas emoções, você vai também melhorando as suas questões, as suas finanças, né? Suas finanças pessoais. Porque você deixa de agir pelo impulso, né? E tem os gatilhos que também são colocados pra gente, né? Você entra no eu mereço, mas você entra também no nossa, eu tenho que comprar logo, como o Guto falou, porque senão não vai dar para todos, né? Então, nós temos um mito na nossa sociedade amplamente divulgado, que é a questão do medo, de não vai ter para todo mundo. Então, assim, se eu quero aquele vestido, assim que eu acho que eu mereço, eu corro lá e compro. E eu não paro para pensar, se eu já tenho 10 vestidos, 20 vestidos, será que eu preciso de mais um? É o puro impulso emocional, da necessidade que eu tenho de me gratificar e o medo de ficar sem. Vai que daqui a um tempo eu vou procurar e o vestido não tem mais. Né? E claro que o marketing lida muito bem com esses gatilhos, mexendo com as nossas emoções. E aí eu quero pontuar uma questão do consumo da mulher. Historicamente, assim, né? Fazendo... A mulher, ela consegue tomar sua independência econômica mesmo lá por volta de 68, né? 64, 68. E devido, né, às questões de anticoncepcionais, ela se torna realmente um agente econômico para trabalho. E é exatamente nesse período, quando starta esse período, que a gente vai ter a maior aceleração do PIB. Porque a mulher, ela tem o fator emocional muito mais potencializado do que do homem. Então, ela chora muito, ela se derrama. Camila, infelizmente, vamos ter que ir pro repórter. Tá bom. Pausa, mas já retornamos. Já tá bem direto, rapidinho. É rapidinho. Beleza. Vamos lá. 10h29. Amanhã de quinta-feira a gente tem esse encontro marcado com a Edjeide Fernandes para falar um pouco mais sobre economia. A gente precisou interrompê-la por conta do repórter CBN, mas você vinha fazendo uma análise aí em relação ao comportamento da mulher, né? Edjeide falava ali um pouco, a partir do momento que teve uma independência, principalmente financeira, um pouco maior. Fica à vontade aí para retomar o raciocínio. Legal. Então, e aí a gente vai perceber que a economia mundial, ela começa a decolar,
mais ainda. Então, vai ter picos de crescimento econômico. Aí você vai falar assim, não, mas teve mudanças tecnológicas, né? Teve mudanças de moeda, teve entrada de novos países na Organização Mundial de Comércio, teve várias coisas, mas teve a mulher principalmente, assim, sabe? Você faz cortes dentro das análises dos números e você percebe a influência dessa mulher, ela vindo para o consumo, porque ela consome muito por emoções. O homem... um tempo atrás eu fiz um estudo que mostrava assim que o homem ele por incrível que pareça, hein, ele deve carnê e a mulher deve cartão de crédito. Olha só. O homem deve, porque é aquele cara que primeiro que ele vai consumir bens duráveis, a tendência, né? Então são bens maiores de carga maior, então ele deve boletos. E a mulher é de consumos supérfluos ou imediatos, né? Então, você vai ter aquela situação de dever cartão de crédito. Esse é a tônica, né? Que encaixa exatamente nisso que a gente está falando, dessa economia real, que é a economia das emoções aqui. Muito bem, fiquem à vontade, Carmen, Guto, outros pontos que a gente possa tratar aí dentro desse universo. Daqui a pouquinho o Pedro Panoc também traz suas dúvidas aqui pra gente, aproveitando também para convidar, né, a nossa audiência se tem alguma dúvida, algum questionamento. E isso que a DJ falou também chama atenção, né, essa diferença que a gente tem, né, entre o comportamento do homem e a mulher. Claro que não é generalizando, né, DJ, mas é uma tendência, uma média daquilo que a gente acompanha, né? Acabei de pensar aqui em abrir uma loja de sapatos femininos. Pode ser uma boa ideia, né, Edjeide? E aí, Guto, é sapatos femininos olhando para uma determinada faixa de idade também. Já anotei. É isso aí, tá vendo? Pedro, tem algum questionamento aí nesse momento? Você é movido a emoções? Você é mais racional? Como é que são as suas compras? Eu tô no meio termo ali. Tem hora que eu abro mão dessa coisa do emocional, do cara que vai pensar ali nos números e me deixa emocionar. Mas é isso que a Edjeide falou. O meu negócio é coisa que dura, então tem um certo apreço por tecnologia e aí eu passo longe às vezes, né? Porque senão eu vou incorrer nessa situação. Mas o meu questionamento para o Guto e para a Carmen, justamente em relação à escassez, que a gente tem isso, de certa forma, impregnado historicamente, e às vezes os nossos pais até falavam dessa situação, e eu volto até mais ainda, utilizava até a Bíblia, né, como uma referência do tipo, lá na Bíblia está dizendo que o rico não entra no reino do céu. A gente foi criado, de certa forma, pensando nessa situação. E aí, lá na frente, a gente tenta compensar isso de certa forma. Como é que encontra esse equilíbrio para você não ter esse pensamento de escassez, no sentido de depois, lá na frente, gastar, mas também não ter esse pensamento de escassez e não investir, por exemplo, num planejamento econômico a médio e longo prazo? Como é que encontra esse equilíbrio, Guto e Carmen? Primeiro, eu acho que é assim, né? Você falou tudo, Pedro. A gente é bombardeado por essas questões de escassez e no nosso dia a dia a gente experimenta isso. Então, você resolve ir numa loja, não tem lugar para você parar na frente, então não tem vaga. Você acorda de manhã e às vezes você pensa, putz, eu dormi pouco essa noite, né? Então a gente é bombardeado e alimentado realmente que o mundo está escasso e que tem pouco para a gente, né? Quer complementar alguma coisa, Carmen, sobre a escassez? Nós vivemos, né, num mindset de escassez, especialmente isso que você falou. A nossa formação judaico-cristã traz muito esse mindset para nós. E por isso a gente tem a sensação, desde o momento que a gente acorda de manhã, talvez o primeiro pensamento seja: eu não dormi o suficiente, eu precisava dormir mais. Já é um mindset de escassez. E até que você saia da cama, você vai pensando das outras coisas que está faltando. E aí a gente entra nesse assim, no movimento elíptico de só reclamar e dizer que está faltando, que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho o lucro suficiente que eu queria ter, eu não ganho o suficiente para pagar as minhas despesas. E às vezes a gente entra até na escassez de água, como a gente viveu na pandemia. Vocês observaram o que o medo da escassez provocou nas pessoas? Eu lembro que eu achava muito engraçado de ver as reportagens das pessoas que foram para o supermercado comprar papel higiênico e compravam carrinhos e carrinhos de papel higiênico, e você fala assim, eles estão raciocinando ou eles estão agindo somente na emoção?
No medo, né? Na emoção e medo. Emoção e medo. É exatamente isso. Porque é o medo de não ser suficiente para todos. Depois, quando veio vacina, aquelas filas gigantes, todo mundo tinha medo de não ser suficiente. Então, a gente é o tempo todo bombardeado. E isso vem, como o Pedro falou, na nossa raiz judaico-cristã, de dizer, olha, vai faltar, vai faltar. Se você ama os seus, você faz de tudo para proteger, né? E aí a gente entra no outro mito da escassez, que é o mito do quanto mais, melhor. Então, quanto mais eu tiver, melhor. E aí, especialmente as mulheres que agem muito na emoção, né? A gente nem raciocina se a gente já tem o suficiente, né? E a gente fala uma suficiência boa, como a gente consegue... Com limite, né? Com um certo limite, mas é de você ter essa percepção. Se eu já tenho o suficiente, será que eu preciso consumir mais e mais o tempo todo? Ou eu estou sendo bombardeado pelos gatilhos e por esse mito de que vai faltar uma hora? Então, quer dizer, quanto mais eu tiver, melhor, porque não tem o suficiente para todo mundo. Então, essa coisa da gente trabalhar a nossa suficiência e entender para cada um de nós o que é o suficiente para mim. Então, isso é uma coisa que eu e o Guto, a gente sempre comenta, até nos nossos treinamentos acontece, né? Conta aquela história daquele funcionário. Histórias por aqui. Conta aí. Eu estava lembrando bem disso, bem que enquanto que o Pedro falou assim, né? Como combater isso, né? E a gente estava numa palestra, estava falando um pouco sobre deixar um legado, né? Do que você quer para a vida, qual história você está deixando para os seus filhos, né, na empresa que você está passando. E aí um participante levantou a mão lá, falou, olha, Guto, que se você perguntar para qualquer um de nós aqui, ó, o que nós queremos aqui, cara, é ter uma vida boa e ficar bem, entendeu? Viver tranquilo. Eu falei, perfeito, é um bom caminho. O que é uma vida boa para você? O quanto você precisa ter de capital, o quanto você precisa ter de renda passiva, o quanto que você precisa ganhar para você entender que você está numa vida confortável, do jeitinho que você quer. E ele não tinha essa resposta. Então a gente levanta de manhã reclamando que ganha pouco, que tem pouco, né? Ou repetindo uma coisa que tem sido colocada nas nossas cabeças. Mas quando você pergunta, tá, mas aonde eu quero chegar? Qual que é a minha meta? Eu quero ter uma casa de aluguel para complementar minha renda? Eu quero ter 50 mil, 100 mil aplicado numa... A gente não tem. Se eu não tenho uma meta, como é que eu vou fazer um plano de ação para chegar lá e poder dizer, olha, cheguei aonde eu queria, no meu capital? Aí a gente entra sempre no cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E pior, cada vez mais sem saber para onde. E aí eu não tenho plano de ação, não tenho caminho para fazer, não tenho meta. Se eu quero, até o final do ano, eu quero ter um dinheiro guardado na poupança. Quanto? Eu preciso saber quanto, para mim saber quanto que eu vou guardar esse mês. Entendeu? Agora, se eu não sei quanto, sabe o que acontece? Na hora que eu passo na pizzaria e sinto o cheirinho da pizza, eu penso naqueles R$100 que eu vou poupar e falo, quer saber, eu vou comer uma pizza. Satisfação imediata. Troca a satisfação imediata pela satisfação que seria para depois, eu troco pelo agora. E aí a gente vai consumindo. E quando vê, passou 20 anos e você não poupou nada, entendeu? E isso é preocupante, eu me preocupo muito com isso, porque a gente já está em máxima, né? Que a gente está envelhecendo pobre, né? Porque as emoções e os problemas econômicos, as crises econômicas, os voos de galinha da própria economia, porque a gente acha que a macroeconomia não nos influencia e ela influencia plenamente, né? Então, a gente e o brasileiro é emoção, a gente compara o brasileiro com outras, né? Com outros povos, outras culturas, nós somos super emotivos, emocionais, e aí a gente olha e vê, nossa, eu não estou guardando, que seja... Eu sempre falo, adorei a história dos cofrinhos e dos porquinhos do digital. R$5, gente, é R$5, mas lá na frente, R$5 há anos sendo depositados e é uma taxa de juros, os juros compostos vai fazer sua vida feliz um momento, né? Uhum. E falando nessa história do que ele falou, dessa crença judaico-cristã e dessa crença do dinheiro, eu lembro, há muitos anos atrás, eu fui assistir uma palestra de um cara bem famoso que teve aqui em Cuiabá, e ele contou uma fábula que aquilo assim, eu fiquei me questionando muito. Ele falou, e você vê que e a plateia toda ficou, né? Que ele falou assim, uma historinha também, né? Ele tinha um homem, né, muito rico, e ele estava com vários problemas dentro da casa dele, dentro das empresas e tal. E ele ficava muito
com raiva do jardineiro dele, que sempre estava cortando as flores e assoviando. E cortava as rosas, né? Contente. Ia lá, dava o jardim assoviando. E ele falou, puta, eu tô aqui, né? Sou muito rico, tô com dor de cabeça, não dormi direito à noite, tô com problema na empresa, problema em casa, e esse jardineiro está assoviando. Vou acabar com esse assovio dele. Aí passa-se um tempo, né? O jardineiro parou de assoviar, né? E aí a mulher dele falou assim, uai, mas fulano não tá, não, eu que acabei com esse assovio. Por quê? Eu depositei 10 mil na conta dele. Implantou uma preocupação lá. O problema foi dinheiro, entendeu? Sim. Aí eu falei, nossa, que gatilho péssimo. Mas tudo bem, né? Você vê como que é. O que é? Ele trabalhou exatamente aquela questão. Dinheiro faz mal. Dinheiro faz mal, é isso aí. Dinheiro te deixa preocupado. E foi a fala dele de abertura da palestra. Eu falei, Jesus. Por incrível que pareça, tem pessoas, por exemplo, que jogam ali num jogo qualquer, né, nos milhões acumulados, e aí vem uma pergunta, e aí, o que eu vou fazer se eu ganhar? Mas não sabe, não. Não é? Eu queria... Pode falar, Não, eu ia falar assim, você entende que pouca gente tem uma meta de falar, ó, quando eu tiver X de capital, quando eu tiver isso aqui, pra mim tá bom. Pouca gente tem isso. É bem essa, vai ganhar na Mega Sena ou na qualquer loteria e eu não sei o que eu vou fazer. Gente, dá aqui tudo pra mim, esse dinheiro aí. Brincadeira. Você anota minha conta aí, você não sabe o que fazer, né? Guto, eu queria voltar num ponto, e aí acho que a Edith também pode tratar desse assunto. Isso que você falou, né, pra gente, de colocar no papel, de ter metas, né, de saber muito bem onde você está e aonde quer chegar. Tem gente que é o louco da planilha, o louco da anotação, né? O quão isso é importante também pra gente se organizar. E aí eu vou contar aqui um pouquinho pro Guto, pra Carmen, aquilo que eu já falei pra Edgeide. Eu vou ali, eu recebo, eu nunca nem fiz a conta de a coisa que o Pedro mais fala aqui. Ele pergunta assim, qual é o seu, como fala? Despesa fixa? Fixa. Eu falo, não sei. Mas como você não sabe? Eu falo, eu vou assim, eu vou equilibrando, eu vou comprando, eu vou pagando, eu vou gastando. E aí eu vou vivendo assim. Tá tudo errado, né? Guto, Edgeide, qual a importância dessa questão de anotar, de ter a meta ali, de saber onde você quer chegar, comportamento, do que você pode gastar ali, exagerar com uma comida, com um passeio. Isso faz muita diferença. A experiência de vocês mostra que uma pessoa que tem ali tudo, claro que você não precisa ser tão rigoroso, né? Mas ter essa organização mínima, isso é importante também para que a gente possa ter uma vida ali financeira mais equilibrada, mais organizada? É super importante, Camila. Acho que a Edgeide tem mais fórmulas aí de quantos por cento investir, quantos por cento poupar, quantos por cento gastar, quanto que é o limite de gasto, despesa fixa. Acho que a Edgeide pode nos ensinar mais. Mas você ter as coisas definidas é muito bom. Eu vou contar outra história que não tem a ver com dinheiro, mas é assim, ó. Durante até meus 25 anos, eu comi uma pizza inteira grande com muita facilidade. Então, eu chegava na pizzaria, pedi uma pizza grande só para mim. E aí eu comi aqueles 8 pedaços de pizza. Satisfação imediata, ok? Eu não pensava naquela época da minha satisfação posterior, né? Então eu comecei a ganhar peso, aí eu comecei a ter pressão alta, né? Pelas pizzas e outras coisas, né? Vamos matar a pobre pizza que eu continuo comendo pizza. A pizza é só uma parte só. Mas chegou num momento que eu tive uma definição. E eu falei, bom, agora eu sento na mesa e vou comer no máximo 2 pedaços de pizzas. Se eu achar que está super delicioso, eu vou comer o terceiro, mas nunca além disso. E aí hoje, depois de alguns anos de consciência disso, de escrever bilhetinho para isso, hoje eu sento tranquilamente numa mesa, numa pizzaria, como 2 pedaços. Se tiver super delícia, eu como o meu terceiro, mas eu não passo mais disso. Errei e comi 5 várias vezes, faz parte, entendeu, do aprendizado. Mas quando você define as suas metas, elas começam a tomar vida. E se você nunca definir, ela nunca vai ter vida. E aí aquilo, né, Camila, e a Edith falou, a gente envelhece, o tempo passa, a gente nem nota. Quando vê, 20 anos passaram e você não guardou nada na sua vida. E aí?
isso mesmo. Carmen, tem mais algum detalhe em relação a essa questão, né, principalmente da organização e essa palavrinha também que o Guto citou pra gente, né, definição? Eu acho super importante isso que o Guto trouxe e o que você trouxe também, a louca da planilha e tal. Eu, por exemplo, não lido bem com Excel. E aí eu vejo assim, até esses programinhas de economia e tal, eu até tentei, mas eu não me identifiquei com isso, de ficar lançando lá no computador. Eu gosto de escrever. Eu até sou escritora, devia ter trazido meu livro, esqueci. Depois você volta para falar do livro, então. Volto. Então, eu gosto muito de caderninhos, eu gosto de escrever. Então, eu não me identifiquei com essa coisa de planilha ou fazendo no computador. Então, eu tenho meus caderninhos. E aí, eu tenho meu caderninho do ano. E no caderninho do ano eu faço essas anotações, colocando por que aquilo é importante, observando o que tem para pagar, o que tem para receber, como é que eu posso planejar. Agora, você materializar é super importante. Por quê? Porque a gente fica muito no mental. Ainda mais no mundo que a gente vive, a maioria das pessoas está o tempo todo no celular. E aí a gente tem informação. Então, aquilo que eu pensei agora sobre meu planejamento, sobre o que eu desejo de meta, talvez daqui meia hora eu já tenha mudado e pensado em outra coisa, e daí pensado em outra coisa, e daí? Daí eu não chego a lugar nenhum, daí eu não tenho meta, daí eu passo a vida como o Guto falou, de repente passaram-se 10 anos e o que eu fiz? Eu pensei em fazer X, pensei em fazer Y, pensei em fazer Z, mas, na verdade eu não fiz. Então, eu conheço um monte de gente que fala, nossa, eu sou cheio de ideias, né? Aí eu falo assim, então escreve o projeto. Não sai o projeto. Então, assim, é uma questão de comportamento, de autodisciplina. Para você deixar claro para você o que você quer. E é uma brincadeira que a gente faz sempre até no aniversário, né? Falando nisso, sexta-feira é meu aniversário, tá, gente? Hoje? Sexta. Amanhã, tá na No aniversário, eu sempre falo, pega no dia do seu aniversário e escreve lá quais são as suas metas para aquele ano solar seu que está começando. E é tão engraçado que você não precisa nem ficar olhando todo dia, tá? Uma vez que você planeja essas metas assim, bem simples, tá, gente? Sem passo a passo, sem projeto nem nada. Escreve as metas e guarda. E aí, no ano que vem, você abre o seu papel das metas. Sabe o que acontece? A gente realiza. É um processo realmente assim, neurológico, de a gente estabelecer, eu quero isso. É muito difícil definir. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade, como o Guto falou assim. E se você ganhasse na Mega Sena hoje? Tem gente que vai preferir ser como o palestrante lá, deu a dica. Melhor não ter esse dinheiro, porque senão eu vou começar a ficar sem dormir. Como é que vai ser isso? Eu não quero essa preocupação. Melhor a minha vidinha aqui, do jeito que tá. Tudo bem, tá tudo certo. Mas pensa, o que isso tem a ver com essa mentalidade de escassez que a gente vive? E que a gente sempre foi colocado, como o Pedro falou, a questão de, nossa, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Existem várias interpretações para isso. Qual é a nossa? É a que nos mantém na escassez e dizer, sem dinheiro é melhor. E aí você não planeja, e aí você não tem metas, e aí você não dá aquele passo que você sempre quis dar na sua vida para conquistar algo mais. Porque você entra num outro mito que eu anotei aqui de escassez, que é, a vida é assim mesmo, não tem jeito, as coisas são assim, tudo é desse jeito, com meu avô foi assim, com minha avó foi assim, comigo vai ser também. É uma aceitação, aí a gente entra, né? Isso, num processo até depressivo, de dizer, como a gente fala em inglês, né? That's the way it is, é assim que é e acabou. Não adianta eu fazer nada. E aí a gente deixa o mundo ser como é, sem mostrar a diferença que a gente pode fazer nele. Cada um de nós pode fazer a diferença no mundo. E começa aqui dentro. Começa com as minhas finanças pessoais, com o meu mindset em relação ao dinheiro, com aquilo que eu tenho para oferecer. Né? E aí eu queria trazer uma questão, Camila, com relação àquela situação que acontece muito do consumo, gente, daquilo que eu não necessito, do consumo daquilo que eu não preciso, não vai me fazer falta, e mesmo assim eu vou lá e compro. Como é que vocês explicam esse movimento que é 100%, né? Todo mundo comete isso, todo mundo faz isso, todo mundo, né? Tem então, até assim, meme disso, né, de gente? Sim. Vi ali um rinoceronte de plástico, tá na promoção. Vou usar? Não, mas tá na promoção. Vai que um dia eu preciso desse rinoceronte de plástico. Exatamente. E como que isso acaba também impactando as finanças das pessoas? Porque isso é independente em que classe social eu estou de renda. Eu vou começar, depois você complementa. Claro. Eu acho que a primeira coisa que faz a gente consumir produtos que às vezes a gente nem precisa é, primeiro, não ter a noção da nossa suficiência. E segundo, é um desejo intrínseco do ser humano de pertencer.
Isso tem muito a ver com pertencimento. Você vê, a gente começa na adolescência, observa que os adolescentes, quando eles se reúnem em grupos, eles têm uma tendência a usar o mesmo estilo de roupa, as mesmas cores, ouvir as mesmas músicas. Isso tudo é para quê? Para buscar o pertencimento. Então, a partir do momento que um amigo meu tem tal produto, eu quero pertencer, eu quero fazer parte do grupo. Então, eu também quero aquele objeto que todos têm. E todo mundo vai falar, ai, que legal, você pertence, né? A gente vê isso muito, novelas, filmes, se a gente parar para observar, essa questão da necessidade do pertencimento do ser humano está presente em todas as nossas ações, inclusive no consumo. Ah, porque eu quero pertencer, eu quero ser aceito por tal amigos. Que marca de roupa eles usam? Ah, então eu vou ter que comprar essa marca de roupa. Que carro eles têm? Eu também vou querer um carro porque eu quero pertencer, eu quero ser convidada para as festas, eu quero participar ativamente da família deles. Gente, ter amigos é uma das coisas mais importantes que o ser humano tem a cultivar, porque nós precisamos do outro, né? E às vezes esse cultivar amizades, ele se confunde um pouco. Olha, eu quero ser amigo daquele grupo, então que restaurante eles comem? Ah, eles vão em tal restaurante. Então, às vezes mesmo que eu não tenha dinheiro para ir naquele restaurante, eu tô indo lá porque eu quero pertencer. Então, para mim, eu observo que essa compra, às vezes, desenfreada de coisas, vem muito dessa minha necessidade de eu querer fazer parte desse grupo. E aí, a rede social ajuda a gente pra caramba, né? Se você não tem consciência, você vai olhando e fala, não, eu quero ser daquele grupo. E aí, eu vou gastando essa coisa que a Camila falou do merecimento, né? Muitas pessoas falam, você tem que exercitar o seu merecimento. Perfeito, eu acho que você deve realmente exercitar o seu merecimento. Mas você tem que exercitar o merecimento pensando nos seus valores e não no valor do outro. E a gente sempre está olhando a grama do vizinho, né? Esse é um ditado antigo. E falando a grama do meu vizinho é mais verde do que a minha. E aí você não percebe que na rede social a grama dele é artificial, por isso que é sempre verdinha. Então, assim, essa coisa de olhar para si e observar por que eu estou comprando coisas que eu já tenho suficiente. É uma questão de pertencimento. Ou que eu não posso, né? Não que tenho nem condições. Não tenho condições. Ah, vou fazer 1000 parcelas e vou fazer. Né? Tem um comentário aqui, uma reflexão do Júlio, me permita compartilhar com vocês. Ele está falando aqui, bom dia, será que eu sou fora da curva? Veja só, eu não consigo entender muito bem essa questão do eu trabalhei, eu mereço, vou lá e compro. Eu já não gosto muito de shopping, de loja, enfim. As únicas coisas que eu me sinto bem comprando são ferramentas e materiais de serviço, pois se eu estou comprando é porque eu tenho um serviço para usá-los. Desta forma eu vou me manter ocupado e trabalhando e isso é o que me faz bem, me satisfaz com o simples. Hoje, e aí ele entra nesse ponto que a Carmen tocou aqui pra gente, vivemos em tempo de pessoas influenciáveis pela mídia, por influenciadores que arrebatam multidões que querem resultados rápidos de retornos financeiros e quando o resultado chega, eles nem se dão conta que foram iludidos, e aí ele cita aqui o nome da polêmica, né? Nem se dão conta que foram iludidos por Deolanes da vida. Aí me vem a pergunta, eu sou diferente ou eu sou chato mesmo? É o questionamento que faz aqui o Júlio, ele fala dessa questão de se satisfazer no simples e do impacto dessa questão dos influenciadores, da rede social, e é justamente isso que você fala, né, Carmen? Nem tudo que está ali na rede social é a realidade daquela pessoa, né? Por mais que ela seja rica, bem-sucedida, enfim, ela mostra aquilo que ela quer que você veja, né? É muito ruim quando a pessoa vai se balizando somente por aquilo que está na rede social, né? E é um processo até inconsciente, né? Às vezes você até tem consciência, mas você vai olhando e falando, nossa, fulano viajou para não sei onde. Nossa, meu amigo de infância, olha a casona dele. Olha, e aí você vai entrando até num processo de depressão que a gente vê muito acontecer hoje por conta de rede social. E o Júlio, depois você responde também, mas eu vou falar, Júlio, eu acho que você está com uma consciência muito bacana. Perfeito. Tá? Eu acho que você já deu um passo, assim, do sofrimento que a gente vê que as pessoas estão passando hoje. Quando a gente faz, né, os nossos encontros, as nossas lives, a gente vê que o que as pessoas mais reclamam é como é que eu faço para ter mais dinheiro? Como é que eu faço para ter mais dinheiro? Qual o seu maior medo? Medo de ficar sem dinheiro. Medo de perder tudo.
Então, assim, eu vejo que você, Júlio, nessa opção pelo simples, e investir no seu trabalho para ampliar cada vez mais, você está trabalhando uma outra mentalidade, que é a mentalidade da suficiência, que eu até anotei aqui, que é fazer a diferença com o que você tem. Então, você se foca no que você tem, por exemplo, a sua profissão, eu imagino que seja pelo que você disse aqui, e aí você vai investindo cada vez mais nas ferramentas e você vai expandindo a partir do que você tem. Isso é fantástico. Eu acho que você está num mindset muito bacana. O Júlio tem aquilo que a gente falou, definiu o que é importante para ele. Para mim, importante são essas minhas ferramentas, porque são úteis. Parabéns, é isso aí. Eu acho que hoje a grande raiz dessa turma perdida é não ter definido o que é importante para mim. E aí, nessas comparações, nas redes sociais, e nas redes sociais eu faço um parênteses aqui, né? O que a gente posta nas redes sociais? O momento especial, né? A gente não posta o dia a dia. A labuta, a correria, o trânsito engarrafado, você coloca os momentos especiais. E aí quem está do lado de cá vendo, começa a acreditar que o mundo é daquele jeito. Então o mundo é só viagem, roupa bonita, shopping, café, cerveja, vinho, carro bom. Mas aquilo é só um pedacinho da fotografia. Então tem que mostrar o filme todo. E o filme todo ele tem os momentos de trabalho também, né? Eu também quero responder a questão do... Tá na hora do repórter, Você tá Pedro? querendo Ainda discordar? não. Pode ir, no gente. Eu queria ver o quarto desse cara, sempre da despensa, onde ele guarda esse... Eu tenho certeza que ele deve ter um monte de ferramentas. Que ele deve explodir a compulsão dele em algum... Que o excesso dele tá aí. Pode ser, Porque Júlio. porque você vê, há uma racionalidade, sim, ele provavelmente ele é uma pessoa que foca muito no trabalho, então, e a pessoa que gosta de ferramentas, ele vai comprar uma, ele vai comprar duas, ele vai comprar 10, ele vai comprar 100 ferramentas, porque ele sempre vai, assim como as mulheres são com maquiagem, que eu não aguento, tem 3.000 pós para você passar no rosto, né? Eu não entendo aquilo, os homens vai ser com ferramenta, mas assim, tirando a meio sátira ou conversa fiada aqui à parte, mas é isso mesmo, assim, você focar, e é super difícil, gente, é muito difícil a gente conseguir driblar o marketing, a propaganda, para que a gente consiga sair dessa do querer mais. Já existe, já tem um tempo, um movimento sobre minimalismo, né? Que é viver com menos. Os jovens, hoje a gente faz pesquisa, se a gente trabalha o jovem ali dos seus 20, 25 anos, como que é o procedimento dele? Eu não quero carro, eu ando de Uber. Isso. Eu não quero casa, eu alugo, Airbnb, eu não preciso morar aqui, eu posso morar em Florianópolis e trabalhar em Cuiabá, entendeu? Então, assim, eu acho que e ao mesmo tempo que você percebe esse tipo de jovem, você percebe o totalmente alienado com relação ao consumo. Então, nós estamos vendo duas máximas, né? Então, em cima disso que eu queria colocar o posicionamento. É bem interessante. Você falar isso do Júlio me lembrou, Júlio, de uma coisa que talvez eu tenha desenvolvido em relação à ferramenta de trabalho. Eu sou louca por leitura. E aí, quando eu vejo, eu comprei livros que eu nem dou conta de ler porque eu não tenho tempo. Nossa casa é uma biblioteca. A minha. Esses dias o Guto me chamou a gente mora numa casa, falou, vamos mudar para um apartamento. Aí eu fui, olhei o apartamento e falei assim, aqui não cabe meus livros. Não dá para mudar, não tem como. Mas eu também exercito muito a máxima, Júlio, que eu não sei se esse é o seu caso, é a questão do orai e vigiai. Então, assim, eu tenho me vigiado para só comprar um livro na hora que eu já terminei de ler aquele que eu comecei. Agora Embora sim, eu tenha aqueles livros que eu nunca terminei, porque eu gosto tanto deles, que eu deixo eles sempre sem terminar para eu ter que voltar. Agora sim, a gente vai fazer uma pausa, mas já a gente volta para a reta final aqui do nosso bate-papo. Do que você abordava lá no início da nossa entrevista, mas também ao longo aqui do nosso bate-papo, ela diz assim, Jade, bom dia, excelente quadro. Na minha opinião, analisando a situação atual, consumismo, irracionalidade, falta de conhecimento emocional do homem atual, isso fará com que o homem do futuro vá passar fome. Você tem esse mesmo entendimento, Jade, desse pensamento aqui da Vera? E obrigada, Vera, pela companhia. Isso que ela colocou, décadas, centenas, né, de anos, já se questiona isso, né? Malthus já falava, né, que a gente crescia em PG, a comida em PA, quer dizer, crescia multiplamente, mais homem do que comida, então a gente ia
morrer de fome, né? E depois, com o passar do tempo, os processos tecnológicos e tal foram gerando, suprindo as necessidades dessa demanda, né, do ser humano. Eu acho que não vai chegar a isso tudo, olhando para uma perspectiva assim, dos movimentos globais até, ao mesmo tempo que você tem os neném, por exemplo, né, que nem trabalha, nem estuda, nem gera, vive, né, esperando a herança da família, etc., ou do governo, a gente também tem um outro grupo que trabalha muito o minimalismo, né? Como a gente estava comentando. Então, assim, que eles também observam. Gente, eu trabalho com finanças há 25 anos. Eu lembro muito bem, lá no comecinho, as pessoas não sabiam o que era inflação. Hoje em dia, o jovem, a pessoa que tem renda baixa ou que tem baixa escolaridade, ele sabe disso, ele conversa sobre economia com a gente. A gente vive na era do conhecimento, então, assim, ele tem uma facilidade muito rápida de ter informações ruins e boas, de qualidade, de não qualidade, todas à disposição. Então, assim, o ser humano tem feito uma racionalidade em cima disso. A própria rádio, TV, de tem tanto argumentar e falar e questionar, tem levado isso também. Né? E a gente vê famílias diminuindo, né? A gente vê toda uma composição hoje de que a gente chama isso de equilíbrio dinâmico, né? Isso é teórico também, mas a gente observa isso muito na prática, que assim, tudo que está em excesso vai acontecer alguma coisa que vai dar o corte. E aí você volta para um ponto que gera um equilíbrio, que de novo vai se desequilibrando e volta a ter de novo, cresce de novo, dá o corte de novo. Então, a gente tende a ter um equilíbrio dinâmico e eu acredito muito no equilíbrio dinâmico, sabe? Desses movimentos, para não chegar, é como se não chegasse a essa máxima de fome, de morrer de fome, coisas desse tipo. O Rafael, ele tá dizendo o seguinte: bom dia, estou ouvindo a programação de vocês pelo YouTube e na TV, ó. Ele botou a gente para torar lá na TV. Tenho 27 anos, eu tenho dinheiro, mas eu não viajo. O que é que eu faço? Eu até mandei aqui alguns questionamentos para ele, mas ele ainda não deu tempo dele ver aqui se ele tem alguma meta específica. Na dúvida, eu posso passar meu Pix pra você, Rafael. Você pode transferir esse dinheiro aí pra mim. Thaís Assunção também tá falando que a gente pode rachar. Conta pra gente quanto de dinheiro você tem. Mas e aí, Edjei? De 27 anos, tem dinheiro. Ele não revelou se é uma fortuna, se é um dinheiro razoável. E diz que não viaja. O que ele faz? Fica difícil porque ele colocou muito, né? Assim, foi ele que foi esse dinheiro foi gerado por ele ou foi gerado pela família e repassado a ele, né? Ele tem esse dinheiro, ele quer viver de renda, porque, gente, viver de renda dá uma dor de cabeça enorme. Não pense você que você tem dinheiro, entrega dinheiro para os outros administrar, você vai perder muito dinheiro. É taxa de administração, é taxa daquilo, é taxa daquilo outro, é taxa de custódia. Quando você vai ver, a rentabilidade sua foi lá para baixo. Caiu. Então, assim, dá dor de cabeça. Então, não sei exatamente... Vamos conversar. Mande mais detalhes. Faça um resumo de sua vida que semana que vem a DJ vai dar algumas orientações aqui. Beleza. E aí o Nilson, ele tá falando assim, Carmen Guto, tem uma frase de Ferreira Goulart que diz: se eu ficar tomando conta da vida, eu não vivo. E aí, dá pra equilibrar? Se eu ficar muito píssico assim com a vida, eu vou acabar não vivendo, né? Quase caminhando aqui pra nossa reta final, queria que vocês comentassem aí também essa frase que o Nilson compartilhou. É o Nilson? Deixa eu só ver se eu não falei errado aqui. É ele mesmo, é o Nilson que está aqui conversando conosco. Tem até um termo, né? Workaholic, que é um indivíduo que vive para o trabalho, não quer fazer mais nada no mundo. Tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. E uma das anotações que eu fiz aqui, que eu acho que tem a ver com isso que ele falou, é que a gente precisa usar o dinheiro para expressar o nosso valor e não para determinar o nosso valor. Então, o orar e vigiar é Nilson, né? Nilson. Orar e vigiar é Nilson. É sem ficar píssico, né? E também, realmente, aproveitar a vida. Porque sabe qual que é a grande riqueza, no final, de todos nós? É viver o momento presente. Eu até anotei isso aqui, ó. A riqueza é estar presente na plenitude da vida.
Então, sim, a gente tem que ser consciente, observar as nossas emoções, conhecer as nossas emoções, saber como normalmente a gente reage, criar planos de ações, criar projeto de vida daquilo que eu quero conquistar, mas a gente não pode esquecer a riqueza que é o momento presente, a riqueza que é a gente estar aqui conversando sobre esse assunto, ter essa abertura para várias pessoas escutarem, interagirem com a gente, aprenderem e, se Deus quiser, ter um movimento diferente na vida, um movimento de prosperidade, um caminho diferente. Que não significa necessariamente ter dinheiro. E se saber administrar, né? Ô Nilson, vou falar uma coisa. A gente tem uma ferramenta que analisa 12 áreas da vida, sabe? Então, 2 delas eu vou citar e aí eu vou responder se é possível ter equilíbrio, né? Uma delas é o financeiro, né? A parte financeira, e a outra é o lazer. E aí, quando você analisa isso, você olha, a gente identifica lá como é que funciona cada uma das áreas, você vê se você está dedicando realmente sua atenção somente à parte financeira, mas você tem um lazer, se a sua parte física está indo bem, se a sua parte intelectual está em desenvolvimento, e aí outras mais. São 12 áreas que a gente analisa nessa ferramenta e a gente consegue ter um olhar justamente disso aí. Eu estou conseguindo equilibrar ou eu virei um workaholic e não ligo nem para minha família, entendeu? Por exemplo. Então, quando a gente passa esse mapa do bem-estar, é justamente isso que a gente vê. Como é que está o equilíbrio da vida. E sim, é possível equilibrar a vida sim. Principalmente a parte de dinheiro e lazer, diversão, crescimento, desenvolvimento e etc. Você está me olhando, Pedro Panotti? Nós temos uma workaholic aqui. Bichinha trabalha, menino. É verdade. Tem que investir um pouquinho mais. Vai pro Rio de Janeiro. Ah, então eu tô Paris. saindo de férias amanhã, Paris. hein, galera? Tchau, chefe. Mentira, não tô ainda não. Depois eu quero saber esses outros, como chama? Roda do Bem-Estar? Como é? Não, mapa do bem-estar. Mapa do bem-estar. Conta pra mim depois aí nos bastidores. Bom, Guto. inclusive eu vou te falar aqui, então, aproveitar. Nós iniciamos um curso online na terça-feira agora. Conta pra gente. São 5 encontros online toda terça-feira. E essa aula que aconteceu na terça, ela já está sendo gravada, já foi gravada e vai sendo colocada numa plataforma para a pessoa poder acessar. Então, se você tiver interesse, quem estiver nos ouvindo que tiver interesse de participar, nós estamos falando só sobre relacionamentos. Chama relacionamentos inteligentes. Fala de relacionamentos entre casal, com dinheiro, com as nossas coisas, com a nossa saúde, no trabalho e etc. Entendeu? Então eu pedi para a Carmen passar o número do nosso WhatsApp comercial, que eu não sei de cabeça até agora, para você poder entrar em contato com a gente. Isso, anotem aí, é 65 99634 2505. Quer que repita? Melhor. Pra gente, por favor, 65 99634 2505. E venha com a gente para essa jornada que está muito bacana. Muito bem. Relacionamentos inteligentes, é Perfeito. isso? É isso aí. Muito bem. Edgeide, mais algum detalhe antes da gente se despedir? Pedro, muito legal esse nosso bate-papo de hoje. E agradecer a todo mundo que participou conosco. Mandar um abraço para o Brito. O Brito, ele perguntou uma outra questão aqui sobre energia solar, que eu vou pedir para a Edgeide para a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto, para ela trazer alguns dados para a gente na semana que vem. E aí ele fala que, graças a Deus, ele não tem problema com economia, que ele é economista de nascimento. E que tá tudo certo. Daí ele falou que é economista mesmo. Não sei se é por formação. Hein? Conta pra gente aí mais detalhes também, Brito. E obrigada pela companhia. Eu vou reservar essa outra pauta aqui também sobre essa questão de energia solar pra gente bater um papo com o Edgeide e trazer na semana que vem. Seu Pinheiro mandou um abraço também, falou que tá na escuta. Obrigada por compartilhar conosco aí mais uma manhã de ensinamentos. Tem algum detalhe por aí, Pedro Panotti, ou tá tudo certo? Só olhando ali pro sofá, quem chegou, né? Pedro Lima, menino. Eu acho que tem que aproveitar igual o Pedro Lima, Guto e Carmen. O Pedro Lima saiu para um casamento em Minas Gerais e tem 15 dias. Nossa! Os noivos já voltaram da lua de mel. Verdade. Pedro Lima tá voltando. Os noivos já estão fazendo boda de ouro e aí Pedro Lima não voltou ainda. Eu acho lindo isso, Pedro Lima. Pedro Lima. Talvez... Quando eu crescer, eu quero ser igual ao Pedro Lima. Talvez esse Pedro Lima é a pessoa, o personagem daquela historinha, né? Do amigo que chegou e convidou ele assim, você quer ir no aniversário de 15 anos da minha filha? Aí o Pedro respondeu, não, eu vou ficar só um ano só, que 15 anos é muito.
É mais ou menos por aí, Guto. Fica à vontade, gente, para essa reta final aí, já agradecendo imensamente a participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço ao casal, tá? Agradeço o Carmen, agradeço o Guto. Eu acho que quebrar um pouco essa história só de trazer, né, economia e trazer psicologia no meio do processo, né? Trazer emoções, falar, faz parte do jogo, né? Sim. Obrigada. Nós que agradecemos o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e é um prazer enorme a gente poder levar isso para o maior número de pessoas possível. Obrigada também, Guto. Obrigada Olha, pela companhia. A gente que agradece, foi um bate-papo super legal. Pode chamar a gente mais vezes, a gente Opa. mora aqui pertinho, a gente vem a pé. Não tem Então tá problema tudo nenhum. certo. Só uma dúvida, Carmen, tem algum Instagram? O pessoal quiser acompanhar vocês também, sim. além do telefone que você passou? Fica à vontade Tem. também para compartilhar. O meu Instagram é Carmen, com N de navio no final, _ Hornick. Agora eu vou soletrar meu nome, tá, gente? É HORNICK. Tá lá. E o do Guto, O meu é Guto _Zanata. Mais simples. Esse né? tá mais fácil. Mais fácil. e tem o da nossa empresa também. Fique à tá? vontade. É Ser Humano Profissional. Tudo junto, Tudo bem junto, fácil, tudo tá? junto, sei. Ser Humano Profissional. Muito bem. Todo mundo convidado, então, também a acompanhar esse casal super querido que esteve aqui conosco nessa manhã. Obrigada também, Edgeide. Obrigada. Vamos fazer uma pausa, porque